Então vamos lá. O salmista vai falar assim: não se preocupe se tudo vai bem com os maus. Olha só, eu fiz uma mudança aqui, eu peguei o salmo dentro da tradução João Ferreira de Almeida, levei a enciclopédia Strong e fiz uma mudança de sinônimos aqui a partir do hebraico. Então, vai ficar um pouquinho diferente a leitura do que você está habituado e conhece aí na Bíblia que você tem em mãos, ok? Mas aí o que o salmista está dizendo, as palavras são sinônimas e eu só quis melhorar a compreensão do que ele está dizendo. Então ele diz: olha, não se preocupe se tudo vai bem com os maus. Porque há uma tendência, mas para aí, o cara faz tudo errado e as coisas dão toda certa para ele. O sujeito sai sempre na vantagem, ele mente, ele rouba, ele age dessa forma, daquela, e não morre. Porque tem gente que queria que o outro morresse, né? E aí ele não morre e o sujeito fica indignado. Tem até quem diga assim: como é que essa peste ainda vive? Entendeu? E o que o salmista está dizendo? Não tenha esse sentimento no teu coração. Sabe por quê? Esse sentimento aí te prejudica. Esse sentimento faz mal para vocês. É o que o salmista está dizendo. Então cuide, mantenha calma aí para não se precipitar em seu juízo, botando os seus sentimentos descontrolados, instintivos, à frente da razão e do peso consciente da vida cristã. É preciso nós termos cuidado com o que falamos, com o que nos pronunciamos diante de tudo que vimos, que enxergamos. Então ele diz: então não se preocupe se tudo vai bem com o mal. O homem mau, ele terá a sua recompensa, ele terá o momento em que ele será freado, terá um momento em que as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Cabe a cada um que busca a justiça perseverar na justiça. Cabe a cada um que é do bem perseverar na prática do bem. E segundo as palavras de Jesus, nós não devemos perturbar o nosso coração. Na expressão mais conhecida, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, ponham confiança em Deus, ponham fé em Deus. E aí ele diz assim: creiam também no que eu digo, creiam também em mim, acreditem no que eu falo para vocês. Se nós formos pegar dentre a raça humana de todas as épocas, tiveram muitos gênios no meio da humanidade, mas Jesus Cristo, ele é um destaque. Ele se destaca entre todos os gênios que a humanidade teve. Jesus se destaca como aquele que melhor soube viver. Na verdade, ele era o mestre da vida. Jesus era o mestre da vida, ele soube fazer escolha, ele soube a hora de se pronunciar, soube apresentar a sua indignação sem se prejudicar naquilo que falava, sem tropeçar naquilo que emitia a sua opinião. É neste sentido que nós precisamos manter a calma para seguir o exemplo de Jesus. E é claro que você já está notando que todo o processo aqui nessa noite é cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde psíquica e espiritual, porque o espiritual aqui só trata do lado imaterial de cada um de nós, e o nosso lado imaterial, ele se manifesta dentro da nossa psique, está aí dentro da nossa mente, é aí que está todas as coisas boas ou ruins, né? Tomara que a gente faça aqui hoje uma faxina e que só sobre o que é bom, só sobre pensamento bom. Eu estava conversando com o Flávio aqui, antes de iniciarmos a reunião, e eu estava dizendo para ele assim:
Flávio, eu me apossei de Shalom de uma tal maneira que se alguém me fizer uma pergunta assim, Adilson, o que te falta? Eu digo, nada. Não falta nada. Mas peraí, não tem que buscar alguma coisa assim, se tu tiver um último pedido para fazer. Eu digo, não tem nada para pedir. Não tem nada para pedir. Aí eu concluí, eu fui alcançado por Shalom. Eu fui alcançado por essa plenitude do Criador, que me cercou por todos os lados e que cobriu e me deu solidez para pisar os meus pés, a fim de que eu possa andar pacificado no meu coração, sem medo de viver, sem medo de morrer, sem medo do que tenho que passar ou do que possa vir a passar, presente ou futuro, já que o passado ficou para trás, entendeu? Só temos o presente e o futuro aqui. O futuro já está planejado, eu já sei o que quero, como quero, entendeu? Eu já tracei ele, está traçado. Ai, irmão, se sair diferente, não faz mal. Ainda assim confiarei. Ainda assim no Criador esperarei. Manterei a calma. Essa é a grande verdade. Então, aprenda isso. Versículo 2 do Salmo 37. Pois eles, os maus, vão desaparecer logo. Todo sujeito mau, ele vai surgir na vida, mas ele também vai passar. Vai passar também. Ele é só mais um personagem que no enredo da história da vida humana vai passar. Ele vai desaparecer. E ele vai desaparecer dentro da poesia do salmista. Ele diz assim, ó, ele desaparecerá logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Um dia tu olha, ela está ali, no outro dia ela murchou. Né? O Pedro vai usar isso a erva do campo. Entende que um dia tu olha, ai que bonita, e daqui a pouco murchou, e de repente secou, e veio o vento, e espalhou, desapareceu. Então os maus também vão desaparecer. Todo mal um dia se acaba. Aliás, nesta vida, nada é permanente. Aqui tudo é mutável, tudo se transforma, entendeu? Vem o mal, vem o bem, e tudo vai se modificando. Então, mantenha calma. Alguém disse, mas está muito ruim. Está muito ruim. Eu disse, vai passar. Pode acreditar, vai passar. Irmão, disse, mas e como vai ficar daqui para frente? Vai ficar como sempre ficou. Entendeu? Você vai fazer a curva da vida nos montes e nos vales. Não é assim que acontece? Você vai estar entre altos e baixos. Agora, você pode passar por altos e baixos com muita perturbação. Ou você pode passar por altos e baixos com muita calma, com muita tranquilidade, sabendo que se você está lá num vale, daqui a pouco você vai subir. Sabendo que se você está no pico, também não acha que vai ficar aí no pico para toda a vida, não. Daqui a pouco vai descer. Entendeu? E toda vez que você olhar para o lado, se tem alguém que está levando vantagem, pode acreditar, daqui a pouco a vantagem sai da mão dele, muda de mão, vai mudar de mão, entendeu? E vai para a mão do outro, e pode ser a sua. Então, olha o que o salmista diz, você não deve ficar preocupado com o avanço dos maus, pois os maus também vão passar, né? O Tiago, inspirado nesse salmo, no versículo 2, ele escreve lá na sua cartinha a mesma coisa que o salmista está escrevendo. O Tiago vai escrever disso lá, capítulo 2, capítulo 1 melhor, versículos 10 e 11, entendeu? Eu não vou ler aqui porque é a mesma coisa, ele vai repetir, ele vai usar
das frases do salmista para orientar os cristãos de todas as épocas, já que a carta de Tiago é considerada uma carta universal. Ele não escreve para um determinado povo local, mas ele escreve de forma universal. O salmista continua: bom, sabendo disso, sabendo que ainda que haja um prevalecer dos homens maus, entendeu? Mas eles vão passar. O que devemos fazer? Qual é a noção que temos que carregar conosco, a consciência que deve nos reger constantemente? Versículo 3, ele diz: apenas confie no Criador. Nossa postura é confiar no Criador. E faça o bem. Fazer o bem é o resumo de toda a Escritura. Do Gênesis ao Apocalipse, o resumo é: faça o bem. Faça o bem. Você lê o Gênesis, lá você vai entender que o que prevalece e o que tem de melhor para nós é a prática do bem. Vai ler o Êxodo, ele é todo escrito para a prática do bem. O Levíticos, o Números, o Deuteronômio, e assim vai. Lê até o Malaquias, toda a escritura do Antigo Testamento, quer sejam os livros poéticos, os livros históricos, o Pentateuco, aí, os livros da lei, ou os profetas, né? Você vai ler, o resumo de tudo que você lê vai ser uma única frase: faça o bem. Essa é a grande verdade. E os evangelhos? Não é diferente. Jesus conclui o evangelho de Mateus e de Lucas, ali vai ser conclusivo com as palavras de Jesus, dizendo que o fim de tudo é sermos levados à balança do divino, para que nelas sejam pesadas as nossas obras, e se prevalecerem na balança justa do divino, obras de bondade, de generosidade, de amor, de caridade, obras que foram práticas do bem, então seremos preservados para a vida eterna. Esse é o ensino do Cristo. E se não, se as obras forem de mal, né, de egocentrismo, faço as coisas porque eu quero ter vantagem, é um toma lá da cá, aquela negociata com o Criador, né? Que tem gente que faz tenta fazer, claro que o Criador não faz negócio conosco, entendeu? A coisa já está estabelecida. Ele deu para nós um mundo dual, onde cada um de nós vai manifestar o seu bem ou o seu mal. Dentro da história de Gênesis, nós temos, conceitualmente, nós temos lá Caim e Abel. Quem é Caim? Quem é Abel? Somos todos nós. Dentro de nós tem um lado bom e tem um lado ruim. No caso lá, a história diz que o lado ruim matou o lado bom. E não é o que acontece com muita gente? O seu lado mal aniquila o seu lado bem, e o sujeito passa a ser um egoísta, vivendo só pensando em si, só querendo tirar vantagem, só querendo levar a melhor para si mesmo, não tem nenhuma visão de contribuição para o planeta Terra. Eu digo até que tem alguns que podem ir embora hoje, entendeu? Que não vão fazer falta nenhuma. O sujeito só, ele é um sanguessuga, ele só pensa nele. Tem gente que é isso, entende? Se ele for embora, todo mundo já foi tarde, não é assim? Nós temos isso aí, entende? Mas tem pessoas como Dorcas, cuja história está em Atos dos Apóstolos, tá? Uma mulher simples, humilde, pobre, mas que usava das suas habilidades de corte e costura para fazer aventais, capas, entendeu? Para as pessoas da sua comunidade. Quando ela partiu, o seu espírito deixou o corpo, então morreu. Para quem não entende perfeitamente isso, assim, ó, bem de neném aí, ó. Quando ela morreu, ao invés de a turma dizer já foi tarde,
Dorcas fez falta. Mandaram chamar o apóstolo Pedro e disseram: venha rápido, Pedro, porque tem uma mulher aqui que o espírito saiu do corpo, ela morreu, mas nós queremos ela de volta. Fala com o Criador, conversa. E elas julgaram que o Pedro nessa época estava cheio da virtude de Jesus, o poder de Jesus estava sobre ele, e ele, numa luz maravilhosa de Deus, tinha operado vários milagres na comunidade. Logo, acrescentou a fé daquela comunidade, fazendo eles entender que se o Pedro pedisse a Deus, pedisse ao Criador, a Dorcas voltaria à vida, porque Dorcas fazia falta. Dorcas era do bem, Dorcas era caridosa, era generosa, Dorcas era uma santa mulher de Deus. E Pedro foi lá, Pedro falou com o Criador, botou todo o seu desejo na presença de Deus, e desejou mesmo, e aí somou-se o desejo de Pedro, e desejo é oração, o desejo de Pedro somou-se com o desejo da comunidade, uma corrente de energia poderosa. Tem gente que não gosta quando eu falo de energia positiva ou energia poderosa, ele está virando aí um outro, mas é isso mesmo que aconteceu, entendeu? Quando se fala de poder de Deus, se fala da unidade, em hebraico errade, unidade do povo que é do bem, conectado com Deus, para exercer poder sobre o outro que está precisando. Sabe o que aconteceu? Aquela energia toda, aquela conexão toda, aquela união toda, aquela força de desejo, mexeu com o coração do pai. E o pai, ao invés de levar de vez a Dorcas, devolveu o espírito para o corpo. Olha só. O pai devolveu o espírito para o corpo, Dorcas ressuscitou. A comunidade teve Dorcas de volta. Então, toda vez que eu leio a história de Dorcas, eu lembro que eu preciso seguir o exemplo de Dorcas. Se eu quero ter uma longa vida, e aí quando eu falo de uma longa vida, eu não estou simplesmente tendo diante de mim a perspectiva dos meus anos na terra. Eu creio na transcendência. Eu creio em algo superior ao que vivemos aqui. Eu tenho essa convicção. Entendeu? Eu creio numa vida que vai para além do corpo. E que essa vida é dada a todos aqueles que são praticantes do bem, segundo o que eu entendo na Escritura. Quando eu leio as Escrituras, eu vejo essa promessa. O próprio Cristo de Deus, ele diz que aquele que crê nele tem vida, tem presente, tem vida eterna. Olha que coisa extraordinária. Ele está dizendo com isso: quem crê em mim não morre. Você já parou para pensar o que Jesus disse? Aqueles que confiam no que eu digo não morrem, mas eles passam. E aí é um negócio interessante, da morte para a vida. Na lógica do Evangelho, nós estamos morrendo quando estamos aqui. Nasceu, começou a morrer. Por que eu não gosto de festa de aniversário? Porque eu digo assim, mas o que eu tenho para contar agora aqui? Que festa é essa? É óbvio que eu ironizo isso, né? Mas do dia que a minha mãe deu à luz a minha pessoa, daquele dia, os dias começaram a negativar. Eles não começaram a se somar. Eles foram negativando. É menos 1, menos 2, menos 3. Já tem menos 60 anos. Já foram 60 anos embora. O relógio do tempo está correndo e eu estou, entendeu? Então, só que para quem crer na transcendência, entende? Então é eternidade. Aí nem se conta tempo. De novo, não tem por que comemorar aniversário. Eu estou falando de mim, não estou aqui colocando nenhum impedimento para vocês. É a minha percepção de vida. Eu digo, eu vou comemorar aniversário, então eu tenho que comemorar todos os dias.
Todos os dias. Acordou, faz festa aí. Entendeu? Vou tomar o café da manhã, por que não tem bolo com vela? Mas o que é isso? Eu disse, não, é que é um novo dia. Não é assim? E assim por toda a eternidade, podemos festejar a vida toda. A vida é uma festa, a vida é maravilhosa. Não é assim? Para aqueles que têm a promessa, né, da transcendência. Olha só, então ele diz, confie no Criador e faça o bem. Se você fizer assim, se você viver confiando no Criador, e você for um praticante do bem, eu estou dizendo você aqui, como se o salmista estivesse falando com todos nós. Eu estou usando essa para mim também, ok? Não é você aí, é nós, tá? Então vamos botar no plural aqui, né? Vamos fazer que o salmista está aqui se pronunciando. E ele disse, olha, se vocês confiarem no Criador e viverem praticando o bem, vocês vão, de fato, habitar a terra, como estão habitando, e verdadeiramente vocês serão cuidados pela fidelidade do Criador. Olha só, o Criador é fiel para cuidar de nós. Você já percebeu que entra ano, sai ano, vem os ciclos da vida, né? Vem as estações do ano, vem as estações da lua, movimentam-se os astros, alinham-se e se desalinham os planetas, mas não falta água, não falta semente, não falta fruto, a população da terra aumenta e tem comida. Aonde está a pobreza e a miséria, não é por descuido do Criador, é pela maldade egocentrista dos seres humanos. Tem gente jogando comida fora e não dá um pão para o que pede. Então, se tem fome, tem sim fome na terra. Não precisa ir longe, não. Eu podia falar dos países mais pobres do planeta, mas eu nem preciso chegar lá. Aqui em volta de nós existe fome. Pertinho de nós, pode procurar aí que tem gente que precisa de um pacotinho de arroz, de feijão, entendeu? E por que isso acontece? Porque uns acumulam demais, enquanto outros não têm nada. E é interessante que alguns acumulam ao ponto de estragar. E ali pertinho tem alguém que não tem uma pitadinha de nada para servir para o filhinho. É culpa do Criador? Não, o Criador colocou para todos o alimento, mas aí vieram os sabichões, aqueles que são dominadores, que se julgam mais inteligentes do que todos, vão lá e vão controlando a situação, vem a politicagem e a dominação das condições humanas na terra, institui-se leis, colocam-se direitos, botam-se limites a propriedades, e de repente tem um homem dormindo na frente de casa. Ele podia dormir lá na minha varanda, se eu não quisesse botar ele lá em casa. Não é verdade? Mas eu deixo. Me falta a prática do bem. Me falta a visão que o Cristo tinha. Às vezes ela falta para mim. Eu preciso de luz maior, de entendimento mais aprofundado, de conscientização, de iluminação espiritual, para entender o quanto eu ainda posso fazer nessa terra. Bom, ele continua. O Criador fielmente não deixou faltar semente, não deixou faltar nada. Ele cuida de nós, ele é fiel. Aí o salmista vai mais adiante e diz, bom, agora que você é praticante do bem, que você tem confiança que o Criador cuida de você, tem alguns que não tem não. Tem gente que passa muito trabalho na vida, porque não confia no Criador. Entende? Tem gente que não confia nem na própria sombra, quanto mais em Deus. E é interessante que alguns crentes
Eles ou são capazes de ir na praça pública e divulgar, né, uma mensagem: olha, crê em Jesus, porque Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Alguns são até chatos, de tanto que querem levar a gente à crença, certo? Mas quando as coisas saem fora do eixo que ele queria, aí ele não confia. Se a coisa não saiu como ele pensava que devia sair, aí o Criador acabou-se. Ah, não, irmão do céu, eu não vejo assim. Pois é que às vezes a gente vê de uma forma tão diferente que a nossa prática depõe contra o nosso testemunho. É mais ou menos como aquele irmão que vai orar e chama Deus de cego. Aí ele diz: não, eu nunca chamei Deus de cego, isso é uma blasfêmia. Mas ele olha: ô Senhor, tu não estás me vendo. Quem é que não vê? O cego. Não é verdade? Então ele diz indiretamente: Senhor, tu não estás me vendo? Oh Deus, por que deixasse isso acontecer? Eu sei mais do que ele, Eu tenho mais sabedoria do que o Criador, agora eu vou discutir com ele. Não, eu preciso olhar para a vida com um bom olhar. Eu preciso entender que em todo lugar há um testemunho do Criador. Sim, na criancinha que acabou de nascer lá no hospital, na flor que desabrochou ali no jardim, entendeu? No fruto que se formou, na árvorezinha que nós plantamos. Em todos os lugares tem a manifestação do Criador. Para todos os lugares que olharmos, eu gosto da visão de Isaías, que diz: a terra está cheia da glória do Senhor. No movimento do dia a dia, às vezes, no piloto automático da nossa existência, nós não observamos mais as coisas. Não foi à toa que Cristo disse assim: olhai as aves do céu. De repente a gente não tem mais tempo de olhar a ave. Os lírios do campo, olhar as flores, observai-as. Tire tempo para contemplar a natureza, entendeu? Nós moramos aqui à beira-mar. Quantas vezes nós saímos de casa, eu vou falar do ano, para ir ali se assentar e olhar o mar no fim de tarde, o pôr do sol. Elimina a vida contemplativa e você tira a visão da glória de Deus da terra. Ora, quando o salmista diz que é para eu confiar no Senhor, confiar no Criador, que Ele cuida de mim, logo em seguida no versículo 4, olha o que ele diz: deleita-te, tenha prazer também no Criador. Olha que coisa interessante. E Ele te concederá os desejos do teu coração. Eu queria tanto que Deus fizesse isso, eu desejava tanto que Deus fizesse aquilo, eu gostaria que as coisas saíssem desse jeito, saíssem daquele outro jeito, mas eu nem me deleito em Deus. Eu não sou agradecido nem pelo que tenho. Eu me encho de expectativas em coisas que não tenho, olho para o que não possuo, reclamo daquilo que está distante do alcance da minha mão, mas como que o todo, o Criador e a sua criação se aproximará de mim, se eu não tenho prazer no Criador? Você convida para ir para sua casa quem você não gosta de ter perto de você? As pessoas que não se importam contigo, não ligam para você, não atendem você, as pessoas que têm comportamento arredio a você, você leva para casa? Você dá presente para elas? Você enche a sacolinha delas com coisas boas, com riquezas, enfim, com tudo que tem de bom, você
Faz isso? Claro que não. Óbvio que não. Quem é que ganha um presentinho seu? Eu vou te dizer, quem te abraça, quem te beija, quem tem o prazer de conversar contigo, quem tem alegria de andar contigo, quem lembra de você o tempo todo, não é assim? Lembra de você, ei, estás em casa? Por quê? Eu queria tanto conversar contigo. Vem aí, quem é que come do meu churrasco? Quem que bebe do meu vinho? Quem? Você já parou para pensar? O que o salmista está colocando aqui é tão simples. Deleita-te no Senhor, tenha prazer no teu Criador, te alegra com o teu Criador, e Ele, naturalmente, sem você pedir, sem ir para a vigília, sem pagar preço, sem subir monte, sem dar oferta, sem fazer fogueira da qualquer uma que seja, santa ou não, sem exercício de sacrifício. Olha, naturalmente o Senhor estabelecerá, cumprirá, realizará, fará com que teus desejos sejam supridos. Um dia, uma amiga chegou para mim e disse assim: aconteceu um negócio muito interessante comigo hoje. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: eu não tinha dinheiro nenhum. E me deu um desejo de comer um peixinho frito. Mas eu não tinha dinheiro para ir lá comprar. E não é que de repente chegou fulano de tal na minha casa com um peixinho fritinho. Poder da atração. Eu conectado com o meu Criador, o outro conectado com o Criador, certo? E ele faz a junção. É assim que ele concede, estabelece os desejos do nosso coração. Olha que coisa interessante. Uma tradução mais perfeita: os desejos do homem interior, os desejos da mente, da vontade. Olha só, lá dentro eu estou desejoso. Você consegue enxergar o poder que é o desejo? O desejo do bem, o desejo do que é bom. Você imagina se Deus concede o desejo do coração. Olha os pais desejando ver os filhos em sucesso. Você já parou? Tem pai que fica lá, faz uma choradeira, né? Eu já fiquei também, de assar o cotovelo assim na cadeira, entende? Ou de orar prostrado, com o rosto no chão, assim, já fiz isso. Uma choradeira, e vai, e levanta dali, e não acontece nada, fica tudo na mesma. Mas quando se descobre o poder do desejo, que é oriundo do deleite no Criador, ou seja, eu tenho tanto prazer no meu Criador, eu estou tão conectado com Ele, eu gosto tanto dEle, entendeu? E eu amo tanto o meu Criador, que de repente eu começo a desejar coisas e as coisas vão acontecendo, e eu não preciso fazer aquela oração ritualista, que é cronometrada, né? Vamos orar 30 minutos. Meu Deus, e às vezes o cara perde o horário, ora 40 minutos, o joelho assa, o cotovelo, a coluna dói. A gente que agora que estou barrigudo, entendeu? Fica ali de joelho, entende? A coluna quando se levanta está toda torta. O sujeito vai para a oração para ser abençoado e sai quase amaldiçoado, com dores, entendeu? O salmista está dizendo: não precisa nada disso não. Não precisa isso não. Inverte aí o teu pensamento. Entenda, o teu Criador é Espírito. O nosso Criador é Espírito. Entendeu? E Jesus falou isso.
falou para a mulher samaritana, disse, olha, Deus é espírito. Se é espírito, é imatéria. Mas espírito vem da palavrinha hebraica, ruá, e da palavra grega, pneuma. E isso quer dizer vento, sopro. Entendeu? Então ele está dizendo, o Criador é energia. É energia. Ele se conecta conosco através de energia. Assim como a nossa alma se manifesta através do corpo, através de energia. Sim, os nossos pensamentos são emitidos e os gestos acontecem porque os neurônios, com um fiozinho elétrico, vão fazendo correr todos os nossos pensamentos que são imateriais. A energia vital em nós, ela faz com que a gente se manifeste. Ora, irmãos, quando nos conectamos, Jesus disse, Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores o adoram também em espírito. É uma conexão de energia. Energia positiva com energia positiva. Entende? Criando ações do bem, criando manifestações do bem, trazendo e produzindo na existência tudo que é bom. Quando você lê lá, e disse Deus, disse como? Ecoou um eco como o meu aqui, através de uma caixa de som para o universo? Não, ele só pensou e disse para se realizar no seu coração, e as coisas vieram à existência. Essa é a história bíblica. Quando o escritor aos Hebreus vai escrever a respeito disso, ele diz, pela fé, pela confiança, nós entendemos que os mundos, os vários mundos, não só o nosso, mas os vários mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Expressões divinas, assim como nós podemos abençoar, entende? Com confiança em Deus, manifestar os nossos desejos. Deseje o bem para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa. Tem irmã que vem falar comigo, disse, irmão Adilson, o problema lá em casa é que eu tenho um traste em casa. Eu disse, vai ter muitos anos, ele vai acabar contigo. Ô irmão, disse, o que é isso? Ele vai acabar contigo. Pois tu profetiza que ele é um traste. Tu fica dizendo que ele é um traste, cada dia está pior, não é? Não, agora, irmão, ele está envelhecendo, agora é que está ruim. Eu disse, mas também, quantos anos tu estás gerando um traste em casa com tuas palavras? E às vezes, já veio irmão também. Chegou um que disse, irmão Adilson, acabei de comprar uma cama nova hoje, é redonda. Eu disse, por que redonda? Não, é porque a minha mulher é uma jararaca. Então ela é uma jararaca. Eu disse, como é que é? Minha mulher é uma jararaca, irmão, é uma cobra. Venenosa, peçonhenta. Eu disse, mas tu vai morrer, ela vai destilar o veneno todo em cima de ti. Tu vais te acabar. Aí, mas como assim, meu Deus? Eu queria que o irmão orasse. Eu orar? Tu arruma uma criação de cobra e depois tu vem que eu ore? Tem que começar tu, rapaz. Começa a olhar para ela e dizer, eu tenho uma bênção lá em casa. Ele disse, mas eu não consigo, eu olho, eu só vejo o veneno. Eu disse, começa a desejar o bem. Entendeu? Disse, tudo é cobra não. Tu é uma bênção, és uma anja. Entendeu? Meu Deus, mas eu vou beijar, me morde. Leva uma mordidinha, mas já está sem veneno, porque tu disseste que é anjinha, entendeu? Vai profetizando o que é bom, vai falando o que é bom. Você está me entendendo? É claro que eu estou fazendo você rir, e eu não trato as irmãs desse jeito, em hipótese alguma, nem os irmãos, eu vou chamar de traste. Eu só estou colocando como algumas pessoas fazem isso até com os filhos. Até com os filhos, não vigiam as palavras. E tem que entender, irmão, cada palavra que sai da nossa boca, ela é pensada.
antes dela sair aqui na ponta da língua, e nós vocalizar esse verbo aí, ou esse substantivo, ou esse adjetivo que você queira, antes de nós botarmos para fora, isso foi tudo energeticamente canalizado, correu o nosso cérebro, e ele está lá dentro do nosso subconsciente, gerando negatividade. Por isso, só tem um jeito de curar o nosso interior. Primeiro, nos apegarmos ao Criador. Segundo, aprendermos a nos alegrar com o Criador. Nós desejarmos que o Criador domine a nossa vida. E daí por diante, as coisas vão ser diferentes. Porque o que vai vir lá de dentro é coisa boa. E se lá de dentro vier coisa boa, entendeu? As coisas vão ficar boas também aqui fora. Vão melhorar aqui no lado de fora. Então, deleita-te em Deus, lá no ser interior, lá dentro de você, e as coisas vão se modificar pelo lado de fora. Comprometa-se, versículo 5, comprometa-se com o Criador, confia nele, e ele o fará, ele realizará. Eu preciso ter conexão com o divino. Eu preciso estar conectado. Tem gente que pensa que porque vai à igreja todo dia naquele horário, ele está bem. Pois eu te digo que não tem nada a ver. Conexão com o Criador é da hora que acorda até quando dorme de novo. E eu gosto de um texto que está em Cantares de Salomão, quando a noiva, em declaração ao seu amado, diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Olha só, ela fala de um momento que ela dorme, a noiva, mas o seu coração está vigilante. Do que ela está tratando? Claro que o poema é de Salomão, então do que? Ele está fazendo uma novela ali, né? E aí, o que Salomão está trabalhando ali? Ele está trabalhando o consciente e o subconsciente. Então, ele disse: olha, quando eu dormi, o meu dia consciente foi tão conectado com o Criador, eu pensei tanta coisa boa, eu estive tão ligado e tão alegre em ser de Deus, em pertencer a Deus. Ah, mas todo mundo é de Deus? Claro que todo mundo é de Deus, mas nem todos estão conectados. Entendeu? Mas ele passou o dia tão conectado que quando dormiu, o seu subconsciente não parou de pensar Deus, não parou de enxergar Deus. E aí vem bons sonhos, revelações. Eu já falei para vocês que quando dormimos, o nosso espírito dá uma viajada. Entendeu? Está lá atuante no subconsciente, ele fica ligadinho, pelo que o Salomão chama de cordão de prata. Um cordãozinho de prata, que deixa ele conectado, enquanto viaja, e às vezes, quando estamos bem, quando estamos tranquilos, quando nós estamos saudáveis, profundamente saudáveis, entende? Mergulhados e absorvidos por Shalom. Então, nós vamos até em estágios diferenciados de vida. Alguns vão em jardins, outros veem seres diferentes. Se você pegar e ler os profetas, vários dos profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, eles vão todos falar, entende, das suas visões da noite. Era exatamente esse percurso feito na conexão subconsciente, enquanto o corpo descansa e o consciente está ali dormindo, o coração mais profundo, lá no íntimo, há uma viagem maravilhosa. Irmão Adilson, isso aí é bíblico? Está tudo na Bíblia. Se você depende da Bíblia para tudo, está aí. Entendeu? Mas não é o caso, é que você precisa. Isso não é só bíblico, como é cientificamente comprovado. Porque eu não vim só trazer Bíblia para ti. Nem tudo está na Bíblia, tá bom? Eu não descobri na Bíblia como fazer pudim de leite. Você já descobriu? Você já pegou receita de omelete na Bíblia? Não, né? A irmã Rosete, para fazer uma boa comida daquelas especiais, cursinho no Angelone,
né? Em outros locais de ensino. As irmãs que vão aí cursando, e irmãos que cursam gastronomia, vão pegar receitas. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Então, nem tudo é na Bíblia. Mas há uma conexão entre aquilo que é bíblico e aquilo que a ciência traz de conhecimento para nós. Neste caso, as duas coisas são verdades. É bíblica, essa viagem astral, entende? E é cientificamente comprovado. Olha que coisa legal, entende? Vamos adiante. Ele fará, ou seja, o Criador, se tu confiar nele, ele faz as coisas acontecer. Ele realiza as coisas. E não é um realizar místico, viu, irmãos? Porque eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou aqui fazendo aquela pregação mística, né? Que a maioria gosta daquela pregação mística. Olha, Deus vai te dar uma chave agora, estende a mão. E aí todo mundo estende a mão. Ó, ele está botando a chave de um carro novo. Isso aí é charlatanismo, viu, irmão? Isso é mentira. Isso é mentira. Entende? Como é que tu prova que é mentira, irmão? Ninguém foi mais generoso do que Jesus em nome do Pai. Entendeu? Ele conheceu um grupo de pescadores, ele nunca deu um remo para nenhum deles. Nunca deu uma rede para nenhum deles. Não deu um barquinho para nenhum deles. Você está entendendo o que eu estou falando? O que ele deu? Ele estava em nome do Pai. Ele deu pão. Ele deu de beber. Ele deu saúde mental. Ele fez tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Ai, irmão, diz, como é que tu fala isso? Tá, é só tu ler a história. É que essas palavras não eram usadas ainda. Mas o tratamento que ele fez era psicológico. Entendeu? Ele eliminou das pessoas maus daimons, maus gênios. Ele fez pessoa ruim, encrenqueira, não tem? Aquela tisica. Tá? Ele fez ficar boazinha. Ele aconselhou, ele orientou, ele lançou luz sobre a consciência e a pessoa ficou legal. E aí vai. Eu podia discorrer aqui de várias coisas nesse sentido, mas você é inteligente, vai desenvolver a sua meditação para ampliar essa visão. Ele fará, além de todas as coisas boas, ele fará sobressair a tua justiça. Isso aqui me chamou muita atenção porque é a tua. O salmista está falando, então, a minha, a sua justiça. Ele não está falando da justiça de Deus. Ele está dizendo que essa conexão e essa alegria de estar conectado com Deus faz com que Deus supra os desejos do meu coração e no contexto da minha vida, Ele me torna justo. Você entende que é um processo que pode fazer uma condição migratória do lado mal da vida para o lado bom da vida. Do lado iníquo, torto, para o lado reto, justo. Entendeu? Então, ele está dizendo, ele trabalhará de uma tal forma, porque quanto mais tu vais te alegrando com o Criador, quanto mais tu gosta da vida, quanto mais tu deseja fazer o bem, quanto mais mergulhas nesta vontade de que a vida melhore para todos, entendeu? Mais o Criador faz sobressair a tua justiça, mas não é só a justiça, ele fará sobressair a tua justiça, a tua retidão, como a luz, tu passa a ser alguém que ilumina também, tá? E o teu juízo, o teu raciocínio, o teu juízo, o teu julgamento, a tua decisão interna, como o meio-dia. A tua justiça sobressairá como a luz. E essa luz vai se aperfeiçoando, que de repente, aqui dentro, tu pensa, tu raciocina, tu julgas as coisas, tu faz as tuas escolhas, entende? A tua razão vai estar iluminada como se você estivesse recebendo a força do sol ao meio-dia. Você estará em luz. Você será iluminado. Não é extraordinário? Meu Deus, eu gosto disso. Eu quero isso para mim. Eu quero ser um homem iluminado.
Eu quero receber cada dia mais luz, eu quero mais sabedoria, eu quero estar mais conscientizado de toda a verdade, porque isso vai fazer um bem. Na continuação ele diz, dentro de todo esse processo, aprende a descansar no Criador. Descansa no Criador e espera nele. É interessante, alguém pode dizer assim, mas os maus, eles vencem na vida e com seus planos de maldade, eles conseguem tudo que querem. E como é que se fala disso? O salmista simplesmente diz assim, ó, esquece os maus, deixa os maus para lá. Não perca tempo, irmão, com quem é o mal, com quem faz mal, com quem pode trazer o mal. Não perde tempo, não. Entende? Os soldados de Israel ficaram tudo lá tremendo de medo, entende? Nervosos, estressados, por causa da voz do Golias. Aí de repente chega um franzininho lá, era tão franzino que nem a armadura do rei Saul, tentaram botar nele, não dava certo, porque não conseguia nem andar com aquilo. Entendeu? Ele disse, não, pode tirar, não precisa nada disso. Mas esse franzininho chega lá, vê um exército inteiro todo acovardado, e ele é cheio de esperança, ele é cheio de convicção, ele é cheio... O salmista é este mesmo autor do Salmo 37, porque esse é um dos salmos de Davi. E Davi se coloca diante dos soldados e diz, o que está acontecendo? Por que estão tudo aí atrás da moita? Por que estão nervosos? Qual é o problema de vocês? Não, é que tá, olha aí, ó, escuta, ó lá no meio do campo de batalha, tem um gigante lá, olha lá, e olha o que ele está dizendo, ele quer um de nós para lutar com ele, quem que vai? E o Davi chega, porque olha só, o coração que está em Deus e o coração de quem não está em Deus. O coração de quem está desconectado, entendeu? É cheio de medo, de dificuldade, de negatividade, entende? De apreensão, de angústia, de aflição. Mas olha o coração, pode ser franzininho, o coração de um que está conectado com Deus. Mas quem é esse? Estúpido. Ele chama a palavra incircunciso, entendeu? Quem é esse pagão, esse estúpido, para afrontar o exército do Deus vivo? Olha, ele via o que aquela gentarada toda não via. Eles se viam como soldados simplesmente da nação de Israel. O Davi olhava e via-se como, e também via o exército como sendo de Deus. A coisa não era com ele, nem com eles. Olha, e nessa força é que vem a grande história de Davi vencendo o gigante, fazendo o gigante tombar ao chão. E interessante, não precisou de grandes armas, mas uma arma simples, uma funda e uma pedra. Uma boa mira, ou uma mira dirigida. Entendeu? Botou o gigante no chão, acabou com o gigante, calou a boca do gigante. Olha que coisa interessante. Um exército com medo e um moço cheio de coragem. O que o Davi está passando para nós é a história da sua própria vida. Ele está dizendo, ei, confia em Deus. E tem uma coisa, você está com medo do quê? Você está com medo do quê? Ele diz, não precisa ter medo de nada não, descansa. Descansa em Deus. Você confia em Deus, você se alegra com Deus, então agora descansa em Deus. Descansa. E é interessante porque eu anotei aqui que tem uma palavrinha hebraica, entende? Que eu nem vou ousar pronunciá-la, porque eu só ia falar bobagem aqui, entendeu? Mas a palavrinha hebraica está aí, e ela trata, olha só, essa palavra traduzida perfeitamente, mas ela tem o sentido de pacientemente, esperar pacientemente. E ela vem da raiz hebraica que diz girar, dançar. Você entende o que o salmista está falando aqui? Ei, ao invés de ficar aí todo assustado, medroso,
escondido, com receio dos dias futuros, dance. Faça festa. Fica tão descansado que você tenha ânimo para dançar. Ai, meu Deus, dançar é pecado para tolo. Entendeu? É pecado para tolo. Todo tolo acha que dançar é pecado. Entendeu? Mas Jesus, vocês pensam que Jesus não dançou? Um judeu, no meio da nação hebreia, tudo era festa, meu filho. Jesus se banqueteou, ele fez muita festa. Chegaram a chamar ele de beberrão de vinho e comilão de carne. Você sabia disso? Está escrito. Entende? É beberrão de vinho. Por que é beberrão de vinho? Tal, em tudo quanto é festa. Convidou, ele ia. Convidou, ele estava lá. Jesus, tem uma festa aqui em casa. Lá vai Jesus. Entendeu? Só que ele sabia entrar e ele sabia sair. Ele tinha equilíbrio, ele tinha sobriedade. Era inteligente o suficiente para saborear os bons sabores da vida, para inalar os mais perfeitos aromas que a vida tem. Ele sabia e sabe viver. Ele nos chama para a vida. Ele diz: não quereis vir a mim para terdes vida, vida em abundância. Vocês não querem ser felizes? Festejem. Então olha só, o salmista nessa palavra hebraica, ele está dizendo assim: descanse no Senhor ao ponto de se alegrar, de rodar. Aí vale o sapateado dos pentecostais, né? Entendeu? Hoje eu vou acabar concordando com os aviãozinhos que eles fazem na igreja. Entende? Não concordo, porque aquilo é bagunça, né? Mas na verdade, dance, celebre, se alegre. Versículo 8: deixe a ira. Você já notou o que tem de crente irado por aí afora? Você não conhece nenhum? Elogia o Lula um pouquinho para tu ver. Dá só um elogiozinho. Tu é capaz de ser apedrejado. Porque estão tudo irado. O salmista está dizendo: deixa a ira e abandona o furor. Isso não é para nós. Nós que queremos saúde, nós que queremos o bem, nós que queremos as coisas boas, nós que queremos nos deleitar no Senhor, que queremos ter uma vida feliz, uma vida alegre, nós que perseguimos Shalom. Não podemos viver por aí irado, porque não são compatíveis. Toda vez que você me vê irado, estou fora de Shalom. Toda vez que você me vê cheio de furor, você vai ver eu falando bobagem. Porque são incompatíveis a ira, o furor e a sobriedade. São incompatíveis o furor com a mansidão. Não dá. Olha, irai-vos e não pequeis. Por quê? Porque na ira vem a força do pecado. Entendeu? O sujeito irado, a tendência é mergulhar no erro. É cometer erro, é dizer o que não deve dizer. Quando eu falo de erro aqui, pecado, é a gente falar o que não deve falar, é conceituar o que não tem o direito de conceituar, é tornar pejorativo coisas que não cabe a nós torná-la pejorativo, é adjetivar com palavras duras, entendeu? Pessoas que nem nunca fizeram nada para nós. Você já notou? A gente tem que ter cuidado. O que o salmista está dizendo? Ei, deixa a ira, abandona o furor. Não fique com raiva, não fique furioso e não se aborreça, pois se fizer isso, na matemática divina, você fica negativo. Na somatória do bem, você vai negativando. E já pensou partir daqui e chegar bem na porta, agora aqui alegoricamente, bem na porta do céu. Entende? Com uma mochila de raiva. Entende? O feixezinho do lado dela carregadinho de furor. Entende? Aquele outro fechinho que tem atrás, né? Tá? Cheio de palavras torpes. E
ainda por cima uma sacolinha dessa de mercado, entende? Na mão esquerda, cheia de indignação. Na mão direita, uma outra sacolinha, cheia de coisas que não são reais. E você falando das pessoas. Ou eu. Olha, não tem força que faça a gente entrar para o lado de dentro daquela glória lá. Não tem, a gente volta de marcha ré. Cai tão profundo, tão profundo, tão profundo, que vai aos precipícios da vida sem saber onde vai parar. É aniquilado, se acaba. Deus tem o melhor para nós. O Criador, quando fez todas as coisas, não planejou nada de mal para nós, Ele só planejou o bem para nós. Viva o bem. Eu quero encerrar, as horas foram embora. Tinha mais umas coisinhas aqui, mas eu vou deixar. Você leia o restante do Salmo 37 na sua casa. Leia lá. Né? Veja como Deus tem grande luz para todos nós. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído nessa noite para te levar à reflexão e, uma vez mais, te chamar à serenidade, à calmaria, à pacificação, ao amor, à prática de todo o bem. Porque assim, tu é curado. Assim, nos tornamos saudáveis. Estaremos protegidos. Nada nos faltará. Essa é a grande verdade. Assim teremos força, inteligência, sabedoria e batalharemos. E seremos vencedores. Vencedores no sentido de alcançarmos o que queremos, o que buscamos, o que desejamos. Entendeu? É nesse sentido, é nesse aspecto. Você vai desejar uma vida prazerosa em casa e você vai ter. Você vai desejar, entende? Olhar para a tua esposa, para o teu esposo e ser namorados. E vão ser. Você vai olhar os teus filhos em volta da tua mesa, assim, ó, vocês tudo reunido, entende? E que dia gostoso, que hora maravilhosa. Essa é a verdade. Fiquem com Shalom. Que o Senhor faça de cada um de nós uma luz neste mundo. Queiram estar em pé, vamos agradecer.